Eu estou aqui para mediar uma mesa muito importante, né? Que é uma mesa que trata de investimentos para a pesquisa e a pós-graduação, para a ciência, para o ensino, enfim, que é a questão de investimentos para a Amazônia Legal, né? Nós teremos nessa mesa a Luíse Caroline Campos, que é a atual superintendente da Sudan, uma pessoa muito importante no cenário do financiamento e dos investimentos em pesquisa, no desenvolvimento, é uma coisa mais global. A Luíse está entrando. Temos na tela também a professora Lenise. Luíse, é um prazer tê-la aqui conosco. Temos muitas expectativas sobre a sua fala, né? Ai, ai, ai. Então, já aguarde. Responsabilidade. Eu já vou anotar as perguntas. É um prazer muito grande conhecê-la e tê-la aqui conosco. Vou fazer uma breve apresentação da Luíse. Ela é formada em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal e também em Jornalismo pela Universidade de Brasília. Ela possui uma formação muito sólida na sua área de atuação. Ela tem pós-graduação em MBA pela Fundação Getúlio Vargas, em Gestão Fiscal pela Faculdade Unileia. Ela é uma pessoa premiada, né? Recebeu um prêmio do Ministério da Economia em 2019. E de forma assim, muito sintética, digo que é uma pessoa altamente qualificada para exercer o cargo que exerce atualmente, à frente da Superintendência da Sudan, que é uma instituição importantíssima para a região amazônica, né? Então, dizer, Luíse, que é um prazer muito grande ter aqui novamente. Eu acho que é sempre importante a gente se repetir nas coisas boas quando se fala de pessoas e de instituições importantes. Então, a Luíse vai nos falar sobre como que a Sudan, como que a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia Sudã está atualmente para nos apresentar a sua estratégia e programas de investimento para a Amazônia Legal. Eu passo a palavra a você, vou anotar as perguntas, que certamente serão bastante, um número razoável de perguntas, e no final a gente vai conversar um pouco, tá bom? Muito obrigada, e a palavra está com você, Luíse. Muito, muito obrigada, professora, doutora. E, em nome da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, eu dou as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham, e aqueles, eu imagino que vai ficar gravada essa nossa conversa, aqueles que vão nos acompanhar em um momento futuro também. Já deixo aqui o nosso agradecimento especial por um convite que particularmente me deixou extremamente honrada e fiquei, preocupada, porque agora a responsabilidade, depois das suas generosas palavras, a responsabilidade de trazer aqui para vocês, conhecimento de vocês, os nossos instrumentos e o que a Sudan tem pensado nessa gestão para fomentar e para dar efetividade aos bons projetos que vão, de fato, mudar a vida das pessoas que vivem na Amazônia. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, compartilhamento aqui da nossa apresentação. Só um minutinho. Todos estão vendo? Tá ok? Aparece? Está aparecendo, Aline, a apresentação já? Ok, está passando, só para a gente ter essa confirmação. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar a Sudan a todos vocês. Eu sei que muita gente já tem conhecimento, já em algum momento, quem vive aqui na nossa região, na região norte, já em algum momento da sua vida deve ter ouvido falar da Sudan. Nós somos uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E a nossa missão institucional é de promover o desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal.
que nos traz um grande desafio, já escancara para a gente um desafio muito grande, uma vez que a região da Amazônia Legal, vocês bem sabem, ela inclui não apenas a região norte, mas o estado do Mato Grosso e parte do Maranhão, ou seja, quase 60% do nosso país. E isso coloca em xeque algumas políticas, algumas ideias, alguns projetos mesmo que pensam a Amazônia, mas não com olhar de dentro para fora, porque eu costumo dizer que não é a Amazônia, são as Amazônias. A política pública que se faz no Marajó necessariamente tem que ser distinta daquela que é feita lá no sul do Amazonas. Nós temos uma região muito extensa, complexa, e, historicamente, não vou entrar no detalhe da ocupação territorial da Amazônia, porque senão a gente ia se alongar muito, mas, historicamente, toda essa ocupação territorial que aconteceu na nossa região trouxe pessoas, além dos povos que já viviam aqui, e trouxe também esse grande desafio de termos, enquanto gestores públicos, enquanto pensadores, enquanto formadores de opinião e pessoas cientistas que estão querendo trazer soluções para a Amazônia, colocarmos à disposição dessa população que aqui vive o acesso aos direitos fundamentais com sustentabilidade ambiental. E como fazer isso? Esse é o grande desafio. E pensando em tentar trazer soluções práticas, efetivas, e que vão não apenas olhar para para a população que vive atualmente, mas para gerações futuras, a gente vai ter que encarar o grande paradoxo da Amazônia, de sermos a região que eu considero a mais rica do mundo, com tantas potencialidades, com tantas oportunidades, mas termos os piores índices de desenvolvimento socioeconômico. E quando a gente fala em gestão ambiental, quando a gente analisa todos os congressos, fóruns, encontros, e esse fórum de vocês, ele é extremamente pertinente e válido. Nesse momento, inclusive, a gente está tendo, né, a COP26, tivemos aí outras reuniões, ontem estive participando também, estamos, né, daqui a pouco vou para lá, para o Amazônia in Loco, aqui em Belém. Então, cada vez mais a gente vê que todos os holofotes estão voltados para a Amazônia, e há uma preocupação, não apenas no Brasil, mas uma preocupação mundial com a nossa região. E veja essa oportunidade grande de trocarmos figurinha, de pensarmos, mas trazendo mais efetividade. Afinal de contas, o povo que aqui vive, ele tem necessidades urgentes que nós, mais uma vez, enquanto gestores, temos que trazer soluções efetivas. E gostaria de colocar aqui para vocês a nossa visão dessa gestão da Sudam sobre a nossa missão institucional de desenvolvimento includente e sustentável. O que é a Sudam? O que esse time pensa sobre isso? Primeiro, uma vez que a gente tem a maior biodiversidade, nós somos um país mega biodiverso, nós temos a maior biodiversidade do planeta, e quando se fala da Amazônia, as pessoas elas costumam apenas lembrar da floresta, que é um grande ativo, e tudo que envolve floresta, solo, os rios. A gente precisa mostrar também que, da mesma forma que a gente tem toda essa riqueza de biodiversidade, nós temos uma riqueza cultural, uma riqueza humana. A gente precisa incluir nos nossos fóruns, nas nossas discussões, o fator humano. Quando a gente fala da Amazônia, e muitas vezes os turistas eles vêm e ficam apenas em Manaus, em Belém, e é bacana vir conhecer, não estou falando, muito pelo contrário, venham conhecer a Amazônia, mas o conhecer, ele fica um pouco limitado. A gente precisa entender a Amazônia, e um olhar mais empático, um olhar mais humano. A gente precisa ir para o interior, a gente precisa visitar as comunidades ribeirinhas, a gente precisa também, além dos povos tradicionais, visitar as pessoas que estão nas cidades e estão à mercê, muitas vezes, do acesso aos direitos fundamentais, do saneamento, da água tratada, da luz, enfim, de possibilidades de desenvolvimento que possam melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, assim, um ponto principal que a gente entende da missão institucional da Sudam nessa gestão é o fator humano. Apresentar a Amazônia como um conjunto de elementos no qual
nesse conjunto existe a floresta, que precisa sim ser protegida, isso é inconteste, eu acho que é um assunto que está perene na cabeça de todos, mas que até mesmo para que consigamos implementar, de fato, políticas que tragam essa proteção para a floresta, a gente precisa levar alternativas para a população. E por isso mesmo que nessa análise, com esse olhar mais empático, mais humano, a gente vai ter que encarar essa nossa realidade que está escancarada e muitas vezes nos incomoda demais, mas que precisa ser enfrentada, que é a nossa questão socioeconômica. E por isso que colocamos aqui alguns indicadores em relação ao país. Se a gente pegar, por exemplo, mortalidade infantil, se no país a gente tem um índice de 11,9, aqui na Amazônia é quase 15. Quando a gente fala em relação à moradia inadequada, no Brasil, a gente tem um percentual de 10%, na Amazônia Legal, pior, o dobro pior, 22%, mais que o dobro pior, 22%. O percentual relacionado a domicílios com saneamento adequado, isso me incomoda muito, porque a gente sabe quais são as consequências quando a gente fala de falta de saneamento, a gente sabe a quantidade de crianças que vêm a óbito por falta de saneamento, a gente sabe o que é você abrir a sua porta da sua residência e dar de cara com esgoto a céu aberto, com lixo e com todos aqueles outros problemas e doenças relacionados. Então, no Brasil, a gente tem um índice de domicílios com saneamento adequado de 73% e aqui na Amazônia apenas 25%. Taxa de informalidade, 50% da população ativa, enfim, são percentuais, são números que, na verdade, não são apenas números, são indicadores que, por trás desses indicadores, vão aparecer, nós vamos ter ali rosto de pessoas, vamos ter famílias, pessoas vulneráveis, pessoas que precisam ter uma política pública efetiva que mude, de fato, essa realidade. Mas como é que a gente faz isso? Não basta a gente ter boas ideias, né? Um projeto, ele não é uma boa ideia apenas, ele tem que ter início, meio e fim, ele precisa parar em pé, ele precisa ter financiamento. E daí a gente traz, aqui a Baila traz para vocês o nosso PRDA, Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. E eu costumo dizer que muitas pessoas falam muito da Amazônia, todo mundo fala da Amazônia, é legal isso, eu acho muito interessante que esteja na pauta a Amazônia. Mas a gente tem que ver que ela é parte de um território, ela faz parte de um país que tem um ordenamento, que existe uma política nacional para o desenvolvimento dessa região, assim como acontece com as demais regiões do Brasil. Nessa política nacional, não foi assim, hoje eu acordei, vou fazer uma política para a Amazônia. Não, tem que ter um embasamento teórico, tem que ter a participação da sociedade, tem que ter a participação da academia. E daí a importância dos senhores e das senhoras trocarem figurinha com os órgãos, como vocês estão bem fazendo, e eu acho extremamente válido, louvável essa iniciativa de vocês de nos aproximarmos cada vez mais para a gente trocar experiências e assim a gente fazer essa construção em conjunto para o bem da nossa Amazônia. Então, o PRDA, o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, ele bebe lá na origem da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que também vem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vem da Agenda 2030, que vem de outras políticas que pensam a Amazônia, no nosso caso especificamente, né, quando a gente aplica os macroeixos para a Amazônia, que inclua as pessoas que vivem aqui e a sustentabilidade ambiental. Então, o PRDA ele é um grande plano e eu chamo a atenção, gente, isso é fundamental, chamo a atenção de todos para o PRDA, porque ele não é um plano da Sudam, muito embora tenha sido capitaneado, coordenado pela nossa superintendência e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, é um plano dos amazônicos. E muito legítimo, uma vez que ele foi elaborado, construído com a participação dos estados, de todos os estados da Amazônia Legal, com os municípios, com a academia, com a sociedade, de uma forma coordenada pela Sudam, e trouxe para a gente o diagnóstico da nossa região. Sim. Luiz, aqui é o Bruno, certo?
O pessoal no YouTube está pedindo para você ocultar essa barrazinha que está no final da sua apresentação. Agora. Que eles não conseguem ver. Tá. Pronto, Joia, muito obrigado. Obrigada, turma do YouTube que está assistindo. Joia, obrigado. Então, o PRDA, ele tem muita legitimidade, foi feito com essa participação dos diversos atores daqui da Amazônia, está ancorado na PNDR, que foi beber lá na ENDES, na FDE e também na Agenda 2030 e nos ODS. E trouxe para a gente, conforme eu estava comentando, esse diagnóstico da nossa região. Como a gente se enxerga, quais são as nossas principais potencialidades, quais são os principais problemas, os gargalos, isso organizado em 6 macroeixos. Então, a gente tem ali no anexo 2 do PRDA 6 macroeixos que envolvem desde desenvolvimento produtivo, ciência, tecnologia e inovação, educação, infraestrutura, desenvolvimento, acesso a serviços públicos essenciais e fortalecimento das capacidades governativas. Então, quando o próprio PRDA traz esses macroeixos, que são também macroeixos que aparecem na PNDR, a gente já tem um embasamento, uma fundamentação teórica de peso, não foi feito assim, conforme eu comentei, vou hoje fazer uma política para a Amazônia, não. Já tem uma fundamentação de peso que está por trás de todos esses projetos que aparecem na carteira do PRDA. Então, o PRDA, ele é um Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, que traz o diagnóstico da nossa região e uma carteira com 247 projetos. Esses projetos, gente, você que está nos assistindo aí no YouTube, pessoal, eu coloco aqui, primeiro eu peço desculpa porque eu não sou muito das formalidades e das solenidades, tá? Sou muito da execução. E, assim, eu gostaria que vocês entrassem depois no site da Sudam e navegassem, pesquisassem dentro do sistema do PRDA. E eu faço esse chamado, ao longo dessa apresentação, vou trazer várias merendinhas, distribuir merendinhas para vocês, para que vocês possam se apropriar desse plano. Então, você pode pegar, até na carteira do PRDA, estou no Amapá nesse momento, Carol. Se eu entrar lá no site da Sudam, eu consigo verificar quais os projetos e divididos por eixos, por esses eixos aqui, que estão disponíveis lá para o meu estado, para o querido Amapá. E consigo ter um nível de granularidade que perfura até o PDF, traz o PDF do projeto em si. Então, a gente tem essa carteira com os 249 projetos, divididos por estados e por esses eixos que foram colocados conforme eu comentei. Está disponível no site da Sudam. E a Sudam, eu queria colocar para vocês que, às vezes, eu brinco, né, que quando a gente participa, vai para algumas reuniões, as pessoas elas não veem a superintendente entrando, às vezes elas veem um cifrão caminhando ali, né? Na verdade, a Sudam ela não é um órgão apenas de financiamento e concessão e articulação de incentivos. É um órgão de planejamento e de articulação, que às vezes, muito mais que você ter um recurso ali colocado à disposição, talvez mais importante é que você tenha um projeto que pare em pé, um projeto que foi muito bem planejado, ou que você tenha articulação. Talvez a Sudam não consiga te ajudar com esse financiamento específico, mas eu posso trazer, a autarquia, posso trazer investidores de fora, investidores de outros estados, investidores de outras regiões, e colocar essa turma para trocar figurinha. Eu vou fazer aqui até um desabafo. Quando eu entrei na Sudam, a gente acabou de completar 1 ano. A Sudam eu vejo como uma autarquia extremamente fundamental para trazer esse desenvolvimento includente e sustentável para a Amazônia, mas nessas andanças pela Amazônia que a gente tem feito, eu percebo uma falta de articulação, uma falta de harmonia entre os estados, para que a gente consiga caminhar por esse bem comum. E, de novo, eu não quero que a Sudam, eu estou falando aqui já pessoalmente, assim, Carol falando, não a superintendente, eu gostaria que a Sudam ela fosse, de fato, um órgão de Estado e não um órgão de governo, porque, independentemente, eu sempre brinco, as nossas famílias estão divididas, isso daí a gente sabe que vem acontecendo, né, no Brasil e no mundo, mas, independente de qualquer coisa, a gente tem um objetivo comum, que é olhar para as pessoas, olhar para a Amazônia com esse olhar mais sistêmico e multissetorial, que proteja a floresta e traga
as pessoas que vivem aqui o acesso aos direitos fundamentais. E esse é o ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, e aí falando a respeito de decisões, prioridades e objetivos que os instrumentos da SUDAM trazem, a gente tem o nosso Conselho Deliberativo. Já faço aqui a todas as senhoras, a todos os senhores, esse convite para que participem do nosso CONDEL. O CONDEL é o Espaço Democrático da SUDAM, onde são colocadas discussões e definidas as prioridades e objetivos dos nossos instrumentos, que eu vou falar daqui a pouco rapidamente sobre esses instrumentos, para que vocês tenham conhecimento. E com muito orgulho eu digo que a gente teve agora, de toda a história da SUDAM, a SUDAM tem mais de 50 anos, ela foi extinta, depois virou ADA, daí depois voltou, e a gente teve o maior quórum nesse último CONDEL da história toda da SUDAM. E eu fico muito orgulhosa dos nossos técnicos, muito orgulhosa do nosso corpo funcional, porque isso é um esforço deles e dos outros atores que estão demonstrando agora, eu vejo muito a atuação da SUDAM, a atuação da SUFRAM, a atuação dos estados e da academia, agora trazendo essa coordenação para que a gente tenha essa harmonia que eu percebi que faltava muito quando a gente andou pela Amazônia. E com a modéstia à minha parte, eu tenho que vender um peixe aqui, porque eu tenho muito orgulho desse time técnico, temos mestres, doutores, temos a turma que vai lá, se embrenha na Amazônia, vai para os rincões da Amazônia e traz subsídios, elementos importantíssimos para a gente modular as nossas políticas. Então, convite parte 2. Você que já foi aí navegar no site da SUDAM, também navegue e procure os nossos, tem na biblioteca da SUDAM, biblioteca virtual, os nossos documentos, os nossos estudos. A turma técnica da SUDAM coloca à disposição da sociedade indicadores sobre a Amazônia Legal, traz as nossas informações sobre as cidades intermediárias, as cidades intermédias, que é um ponto que a gente abraçou, de ver a necessidade de espraiar, como diz o superintendente da SUFRAMA, de levar o conhecimento, levar o desenvolvimento sustentável para as outras populações que estão mais embrenhadas ali na Amazônia, não ficar só nos polos, né? E isso até eu faço o link que eu comentei no início em relação aos turistas, né? Muitas vezes, conforme eu estava comentando, eles vêm para Belém, vêm para Manaus, mas não se embrenham, não conhecem a nossa realidade. Daí a necessidade da gente que vive aqui pegar e comunicar corretamente, sem agressividade, comunicar corretamente qual é a nossa realidade para a gente fazer boas parcerias. E esses indicadores, esses dados que a SUDAM traz, eles são fundamentais, porque a gente passa a entender melhor. A gente só consegue entender a partir de informações, de dados, de experiências e com esse olhar de dentro para fora. E rapidamente sobre os nossos instrumentos, queria aqui colocar para vocês esses instrumentos, mas de uma forma muito simples. Às vezes a gente olha assim, o que é o FNO, FDA, aquela coisa de economia, financiamento, não entendo. São instrumentos robustos, são instrumentos consolidados que, sim, estão sendo otimizados. A gente já viu que tem margem para melhoria, sim. Estamos trabalhando arduamente em cima desses instrumentos, mas eles estão aí, precisam, não adianta nada eu ter um instrumento robusto se o principal beneficiário ele não conhece. Então, começando aqui com os incentivos fiscais, que são... Opa! Eu pensei que já tivesse mais aberto, não, mas vou passar aqui bem rapidamente. Os incentivos fiscais, eles trazem para a população que vive na Amazônia mais emprego e renda. Então, o foco dele é trazer, fomentar, atrair empresas para a nossa região, fazer a geração de emprego e renda, dinamizar os setores a partir de um benefício tributário que concede uma redução de 75%, por exemplo, do imposto de renda de pessoa jurídica. Imagina, você tem uma empresa, você é um empresário, por que você vai se instalar na Amazônia se é uma região que a infraestrutura ainda está precária, eu tenho um custo de energia mais elevado que outra região, eu tenho aí vários fatores que colocam, que se comparado a outras regiões, acabam me trazendo um gap em termos de competitividade. Daí a necessidade de termos, sim, incentivos fiscais. Eu venho da Escola do Tesouro Nacional e a gente
sabe da importância de ter muito critério com incentivo fiscal, uma vez que ele compõe a base de cálculo do fundo de participação dos municípios. Ele não, né? Um imposto de renda pessoa jurídica, ele é base de cálculo, ele é uma receita que vai compor o fundo de participação dos municípios. Então, quando a gente concede incentivo fiscal, tem que ter um critério muito bem pensado, tem que ter um cuidado, porque mexe com o FPM das municipalidades. E a gente sabe que tem município que vive só de FPM. Mas, por outro lado, sabemos também dos grandes desafios complexos que existem na Amazônia, que precisam, sim, de uma política, que precisam, sim, de um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso, e o incentivo fiscal, ele se presta muito bem a ser esse instrumento para fazer essa geração de emprego e renda na nossa região. FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, é um outro instrumento da SUDAM, que, em parceria com o Banco da Amazônia, ele é operacionalizado, é um instrumento da SUDAM, operacionalizado pelo BASA, que quer levar, a vocação dele é democratizar o acesso ao crédito. Ele é vocacionado ao pequeno empreendedor, startups, pequeno produtor rural, agricultura familiar, energia fotovoltaica. Então, a gente tem aí o olhar diferenciado para o pequeno. Mas não apenas, né? Ele é prioritariamente para os pequenos, mas eu posso ter ações relacionadas à infraestrutura, sim, financiadas pelo FNO. E o FDA, ao contrário do FNO, o foco deles são para projetos mais robustos, mais estruturantes, que têm uma capacidade germinativa maior. Então, a gente está falando aí de projetos relacionados à infraestrutura, projetos relacionados à energia, mais robustos, que trazem para a população, que trazem para a nossa região um salto em relação a desenvolvimento includente sustentável. Mas ele também se presta a outros financiamentos. A gente tem linhas aí voltadas até mesmo relacionadas à educação, que podem ser por meio do FDA. Transferências voluntárias é um grande instrumento da SUDAM. Ele não é um instrumento clássico, mas a SUDAM abraçou, que são os convênios. Então, assim, os senadores, os deputados, os parlamentares, por meio das emendas, eles transferem, eles indicam para a SUDAM projetos, a gente apresenta os projetos, ou eles podem fazer indicações de projetos que serão financiados com recursos do Orçamento Geral da União, destinados pelos parlamentares por meio dessas emendas. E aí o município celebra um convênio com a SUDAM vai fazer a gestão desse convênio em parceria com o município, sob o olhar ali cuidadoso do parlamentar, para que haja uma execução, para que haja um financiamento de projetos. Carol, mas que projetos podem ser financiados por meio de emenda? Tem projetos de pavimentação, tem projetos de construção de feiras, shoppings populares, pequenos portos, grandes portos também. São vários projetos relacionados a... Sou uma universidade, poderia ter uma emenda parlamentar para a escola de gastronomia da minha universidade? Poderia. Então, só que a gente tem que ter projeto que pare em pé, que tem início, meio e fim. E nós sentimos aqui na SUDAM que, sim, existem muitos bons projetos, mas que há uma necessidade de capacitação, há uma carência de capacitação nos municípios. E por isso mesmo é que pensamos embora não seja assim a nossa finalidade, uma missão direta da SUDAM, mas se o problema está em capacitação, a gente pensou em fazer escolinha de convênios e semana itinerante de capacitação da SUDAM voltada para os convênios, para que a gente não perca recursos das emendas, porque um convênio, o município ele não conseguiu atender as condicionantes por falta de qualificação técnica. Então, a SUDAM está dando as mãos para a gente tentar resolver ou mitigar, pelo menos, essa questão em relação aos convênios. Isso tudo dentro do nosso guarda-chuva, que é o PRDA. Mas o PRDA, com esses 249 projetos, ele não restringe a SUDAM, não. A gente não está restrita ao PRDA, a esses projetos do PRDA. Estamos abertos a outras parcerias, a outros projetos. E para isso mesmo é que fizemos a Caravana SUDAM nos Estados, que foi... Gente, eu vou contar para vocês, olha... Eu digo que quando o pessoal que voltou depois para casa, a gente vinha, né? Mas chegou um certo momento que você botava a chave na fechadura, não funcionava mais, né? Por conta, imagina, 9 estados, a extensão, e fomos em todas as capitais
Para quê? Levando a turma que trabalha diretamente com as universidades, os institutos federais, Embrapa, SEBRAE, governo estadual, com Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Planejamento, conversamos com os setores produtivos, as federações, falamos com a sociedade civil, parlamentares participaram também, trouxemos a imprensa também para divulgar os instrumentos, e a ideia do Estudando os Estados foi levar a conhecimento de todo nosso público, que é a Amazônia Legal, os instrumentos da Sudam e, principalmente, ouvir. Isso é fundamental, ouvir as demandas, porque a política pública ela não pode ser imposta, ela tem que ser compartilhada. Então, se eu tenho aqui o PRDA, que foi elaborado com a participação, com legitimidade, eu preciso conversar, modular e ver de uma forma muito dinâmica se aquilo está mais ajustado ou menos ajustado, e assim a gente consegue azeitar as nossas políticas. Com essa intenção, percorremos aí 40 instituições e órgãos federais e estaduais, lembrando, né, você tem estados, você tem a Universidade Federal, mas você tem o Instituto Federal também, falamos com os institutos federais, você tem estado que tem a Secretaria de Planejamento Estadual, mas tem também outros setores que precisam ser atendidos. E aí colhemos muitos elementos, muitos subsídios, e foi uma experiência assim que eu, Carol, pessoalmente falando aqui, achei fantástica, extremamente enriquecedora, e trouxe para a gente esses subsídios. Então, a gente não vai ficar na fotografia, a gente está preparando um relatório que vai ser enviado para os estados, e fruto dessas visitas é que eu faço aqui a apresentação de uma grande ideia que já virou um projeto, não é apenas uma ideia, virou um projeto que vai, com toda certeza, e com a ajuda de vocês e a ajuda de quem está nos assistindo, da sociedade também, fomentar e tirar do papel, botar para execução os bons projetos para a Amazônia, economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis, com toda certeza. E apresento para vocês, então, fruto também, a gente já ventilava a ideia dessa plataforma, mas a partir do Estudando nos Estados, especificamente em relação à ciência, tecnologia e inovação, nós, com contato direto com as pessoas que estão na ponta, é o pessoal que está lá vivendo o dia a dia, o pessoal da universidade, são os professores, são os acadêmicos, a turma que está na pesquisa, os cientistas, colhemos esses subsídios e verificamos o seguinte diagnóstico. Qual é a conclusão em relação à ciência e tecnologia? A gente sabe muito bem que existe uma grande assimetria na região amazônica quando a gente fala de ciência e tecnologia. Seja por questões de extensão territorial, por falta, às vezes, de investimento, por falta de trocar figurinha. Assim, qual que é o ponto? Nós identificamos, e isso é um olhar de dentro para fora, tá, pessoal? Que, em relação a cursos e projetos e publicações, colocar para vocês aqui realmente as notas que foram colocadas e até as percepções que foram colhidas, a gente acabou verificando essa simetria e uma concentração no estado do Pará e no estado do Amazonas. Isso daí é realmente um ponto de alerta para todos nós. Eu estou aqui falando com todo cuidado isso, mas eu costumo dizer que a gente não pode botar as coisas para baixo do tapete, a gente tem que enfrentar. Então, assim, vocês até me desculpem, assim, a nossa intenção é tentar agregar, tentar conciliar para que a gente consiga caminhar em conjunto, mas existe uma simetria, sim, e independentemente dos fatores e das origens, a gente precisa fazer esse enfrentamento e trazer soluções. E essa solução, que não é uma solução assim, eu não digo que seja uma solução, é uma resposta que eu acredito que vá mitigar um pouco essa simetria que eu quero apresentar a vocês, que é um projeto aqui pensado pela Sudam. Então, a gente viu aí que nesses programas de pós-graduação que estão mais estruturados, que têm notas maiores lá, que são as notas do CAPES, que tem 5, 6 e 7, estão concentrados no estado do Pará e do Amazonas. Isso é ruim? É ruim, mas a gente tem que trabalhar com o quê? A gente tem que trabalhar com a realidade e fazer o uso da parte boa. Então, eu posso pegar essas experiências, essas universidades, essas
todos esses cursos, essas notas que traduzem para a gente onde está, de certo modo, um celeiro que pode trazer de mãos dadas as outras universidades. Então, aquelas que estão se desenvolvendo, que estão em processo de estruturação nesse quesito, podem, de mãos dadas com aqueles cursos, com aqueles projetos que estão dentro dessas do Pará e do Amazonas, dar as mãos, então, e a gente tentar construir um projeto, uma forma, um modelo que possa auxiliar a ambas, porque tanto de um lado daquelas que estão em estruturação, quanto daquelas já estruturadas, a gente tem, sim, problemas, tem as potencialidades, mas em ambas tem problemas. Então, a gente pode construir esse modelo. Então, tem também um outro ponto fundamental, a necessidade de apoio e fomento a projetos. Essa simetria que eu coloco, eu comentei isso no início, que tem uma descoordenação, né, seja por N motivos, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, né, mas há uma falta de coordenação e assimetria e simetria entre os estados da Amazônia Legal quando a gente fala de ciência e tecnologia. E isso acaba impactando também em fomento de projetos. Quando eu coloco numa mesa investidores, quando eu coloco numa mesa quem vai fazer a gestão do projeto, quem vai elaborar, porque gestão e elaboração são partes diferentes, né? Quem vai elaborar o projeto, quem vai fiscalizar, quem vai executar o projeto, eu já consigo trazer aí um grande salto para que aquilo, de fato, resulte em uma política pública efetiva para a população. Só que a gente vê, muitas vezes, que existem as fontes de financiamento, que o recurso existe, mas esse pontinho não tem uma ligação com o projeto que está ali esperando. E coloco aqui a Sudam à disposição para juntar esses pontinhos, porque isso faz parte da nossa missão institucional. Eu comentei com vocês, Sudam é financiamento, planejamento e articulação. Então, nesse quesito de articulação, eu vejo a nossa autarquia como um ator extremamente relevante para coordenar, para puxar, para trazer os outros interlocutores a trocarem figurinha. E o outro ponto que vimos nesse diagnóstico foi relacionado, só pegar uma água, foi relacionado às regiões de fronteira, que são regiões sensíveis. Você tem aí Rondônia, a gente colocou ali Rondônia, Acre, Amapá e Roraima, são regiões sensíveis. Há, sim, uma situação de flagelo social e sabemos que a ciência pode contribuir de uma forma muito direta e efetiva para mudar esse cenário. Por isso mesmo que, nesse diagnóstico, a gente colocou isso, gente, veio de dentro para fora. Foi uma percepção dos estados por onde a gente andou, onde a gente conversou, e também uma percepção do próprio corpo técnico da Sudam. A gente tem que ter um olhar diferenciado para as áreas de fronteira. E qual que é a estratégia? Bom, então, conforme eu comentei, a gente colocou aqui instituições do Pará e do Amazonas, a partir de editais lançados pela Sudam, em uma plataforma que queremos que seja como se fosse um pequeno escritório de projetos. E esses projetos eles já passariam por um crivo desses editais, com critérios muito bem definidos que eu vou colocar aqui para vocês, para que esses outros estados eles também pudessem se beneficiar desse processo um pouco mais estruturado que já se encontra no estado do Pará e no estado do Amazonas. Eu não estou, gente, pelo amor de Deus, viu? Não sejamos bairristas, tá? Somos todos Amazônia. Ah, tá falando porque ela é paraense. Não é isso, não, pelo amor de Deus. E a gente vai fazer o lançamento da plataforma Amazônia Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, isso é um projeto que surgiu em junho deste ano aqui, dentro da Sudam, para disponibilizar um banco de projetos já pré-selecionados a partir de editais lançados com um olhar muito cuidadoso, conforme eu comentei, mas que sejam aptos a receber financiamentos. Carol, financiamento de quem? Onde está o dinheiro? O dinheiro existe, o recurso existe, a gente precisa juntar os pontinhos. A gente tem buscado aqui na Sudam, há um esforço para a gente conseguir restabelecer o nosso orçamento referente à ciência, tecnologia e inovação.
muito embora a Sudam ela faça gestão de recursos bilionários, né, seja pela FNO, pelo FDA, ou mesmo pelas emendas parlamentares, a gente tem um orçamento nosso, como acontece em um cenário de pandemia, um cenário de crise fiscal, que também, como aconteceu com outros órgãos, outros ministérios, muito diminuído. E a gente teve que se adequar, e isso perpassa também por ou revisitar outros processos. Fazer um parênteses aqui, né? Quando eu assumi a Sudam, a gente viu que os desafios externos tinham perda de protagonismo, a gente voltou, aí estamos sim, Sudam está de volta, e tinha os desafios internos que estavam relacionados desde governança, parte de infraestrutura, nosso próprio prédio em si, enfim, a gente não vai ficar aqui chorando as lamúrias, não, mas eu digo que a gente jogou a corrente e está trazendo no arrasto com a participação e a colaboração de todos, até porque ninguém consegue, se na vida a gente não faz nada sozinho, imagina em relação à Amazônia, políticas públicas para a nossa região. Então, contamos com o apoio de vocês. E aí, voltando aqui para a parte de financiamento de ciência, tecnologia e inovação, o que a gente coloca? Temos um orçamento específico, uma linha, uma rubrica específica para a CTI, mas, nesse momento, a gente ainda não tem a disponibilidade, a gente está na busca, inclusive, de apoio para restabelecer esse orçamento. Mas em relação a outras fontes, e aí é que vem aquele tripé que eu falei, planejamento, financiamento e articulação. Se eu, Sudam, não posso financiar com orçamento próprio, eu coloco à disposição os nossos instrumentos. A gente tem linha específica do próprio FNO voltada para ciência, tecnologia e inovação. A gente pode trocar figurinha com o parlamentar e, a partir de um projeto que esteja aí na plataforma, falar, vem cá, você, vamos colocar aqui 1, 2 milhões, 500 mil, colocar recursos, colocar créditos orçamentários e recursos financeiros para financiar esse projeto, que é um projeto que vale a pena. Eu estou te apresentando um projeto que vale a pena. Tá? Posso trazer investidores de fora, posso fazer articulação com empresários, com outros, com os entes subnacionais, com estados, com municípios. Vocês estão percebendo o que eu quero dizer? Essa articulação é fundamental para que a gente consiga atrair os investidores e mostrar para eles que, sim, tem muita coisa boa acontecendo aqui na Amazônia. Sim, temos mentes brilhantes aqui na Amazônia. Sim, temos projetos que podem mudar a vida de muita gente aqui na Amazônia, que valem o investimento, que valem esse parar, analisar o projeto e eu digo assim, que a gente aqui na Sudam a gente se enrola na bandeira e toca em frente para fazer essa atração de investimento. A gente está com brilho nos olhos. Então, a plataforma Amazônia CTI é uma plataforma que pretende fazer uma plataforma de projetos a partir do lançamento de editais. Tá? Os projetos classificados eles vão ter o resumo, português e inglês, vão ser apresentados nessa plataforma. Claro, tudo, a gente não é todo mundo tem muita responsabilidade, a gente tem um cuidado, sim, com toda a parte legal, autorizações, patentes e tudo mais, mas qual é o nosso grande objetivo quando a gente fala da plataforma? A gente colocou aqui para vocês, integrar o conhecimento da academia com as necessidades da sociedade e viabilizar o apoio financeiro para que a gente consiga tocar, seja esse financiamento público ou privado, tocar os bons projetos. Então, assim, como é que nós estamos? Qual é o status? Primeiro ponto, nós a gente viu que, a partir daquele diagnóstico, havia essa assimetria. A ideia é trabalhar a partir de uma casadinha. Eu já estou chegando para o fim da apresentação, tá, pessoal? Fazer uma casadinha de cursos, de universidades, instituições, de academia que já estão com mais estruturação, de mãos dadas com aquelas que estão se desenvolvendo, se estruturando, fazer de uma forma casada e lançar esses editais para que, a partir desses critérios, que vou até colocar aqui para vocês alguns, a gente possa caminhar. De cara, a gente tem aí, primeiro critério que, assim, a gente tem que, não tem como abrir mão, aderência ao PRDA. Ora, a gente não vai reinventar a roda. Existe uma política nacional de desenvolvimento regional. Existe uma política regional, um plano regional de desenvolvimento para a Amazônia. Então, a gente precisa
seguir, a gente precisa olhar, a gente precisa verificar se aquele projeto tem aderência ao PRDA, dentro daqueles macroeixos, e depois que vocês também olharem, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de se apropriar do PRDA, deixo aqui o convite parte 2. Esse é um ponto, ter essa aderência ao PRDA. Outra, aos ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, isso é fundamental, a gente não pode trabalhar em um universo que olhe apenas o nosso próprio quadradinho, a gente tem que ter um olhar de dentro para fora, mas completamente alinhado com o que de melhor tem acontecido no mundo. Então, a gente vê que os ODS, participamos já de outros fóruns, tanto da Agenda 2030, ODS, e aí a gente pode também depois, em algum outro momento, ficar aqui à disposição para a gente falar das cidades inteligentes, das cidades intermediárias. Tudo isso a gente tem que colocar dentro desse guarda-chuva. E o outro ponto, claro, tem que estar alinhado à missão institucional da Sudam, que é desenvolvimento includente e sustentável da região da Amazônia Legal. Isso é uma coisa que parece muito óbvio, mas muitas vezes aparecem projetos que estão desalinhados a isso. Então, claro, eu não posso colocar o apoio da instituição a um projeto que não seja ambientalmente sustentável, a um projeto que não pense nas populações que estão naquela localidade, não pense nas comunidades, não pense nas gerações futuras. A gente tem que ter o olhar também com uma perspectiva de médio e longo prazo, não apenas aqui dentro da nossa visão de curto prazo. Então, atualmente, a gente já fez esses critérios de classificação. Vamos ter aí caso vocês não saibam, as decisões da Sudam, elas aparecem a partir de resoluções que são dadas pela diretoria colegiada. Então, além da superintendência, além da superintendente, existe uma diretoria colegiada composta pelos diretores de planejamento, diretor de fundos e incentivos à atração de investimentos, diretor de administração. Nós temos uma procuradoria também, muito robusta aqui dentro da Sudam, que faz as análises também das nossas decisões que vão gerar algum impacto. Então, e de outras, né, não apenas isso, né, tem as outras competências. E vai ter uma submissão desse projeto, haverá uma submissão desse projeto na nossa diretoria colegiada. Aí a gente parte para o chamamento público com transparência e gestão de integridade. Gente, fundamental. Eu venho de um órgão muito blindado institucionalmente, que é o Tesouro Nacional, e assim, muito embora a Sudam tenha uma pegada técnica e articulação política, sim, é necessária, a boa política é necessária, vocês bem sabem disso, a gente precisa ter um critério técnico que demonstre para a sociedade que a Sudam tem um histórico aí, que assim não é vergonha admitir, mas que isso é passado. Estamos trabalhando com transparência, colocando as informações à disposição da sociedade. Temos aqui uma revisão de todo o nosso modelo de governança, compliance, integridade, riscos, e isso é fundamental que seja dito, porque não se dá um passo sem que haja transparência. A gente não pode, isso é uma obrigação da instituição, e eu brinco que eu quero, no dia que eu sair da Sudam, que a gente nunca sabe, enfim, né, o que é que eu vou levar? Além de todo o conhecimento, que é a coisa que eu sou mais grata, conhecimento que eu tenho recebido pelos nossos técnicos e por vocês, né, sobre a Amazônia, isso daí está sendo fantástico para mim, é o meu CPF entrar do jeito que ele saiu. Então, tenho certeza que é uma responsabilidade tanto de uma forma individual quanto de uma forma compartilhada por ser uma obrigação da instituição com a sociedade. Afinal de contas, a gente faz a gestão de recursos e políticas públicas. E depois desse chamamento público, a parte de consultoria. Então, a gente recebe ali todos os projetos, as ideias, a gente vai colocar como é que a gente vai avaliar isso, a partir de critérios bem definidos, mas também com a participação compartilhada desses nossos consultores, que não vai ser necessariamente apenas a Sudam que vai fazer essa avaliação. Então, a gente tem que também ter o auxílio, ouvir pessoas especializadas, pessoas que vivem dentro desse universo específico relacionado ao âmbito de atuação, à temática daquele projeto. E aí, a partir de então, será colocada à disposição essa plataforma de projetos e um app. E pretendemos, o pessoal deve estar perguntando, quando é que vai ser feito isso?
A nossa ideia, e a gente está com uma ideia ambiciosa, viu? É que junho do ano que vem a gente consiga, se tudo der certo, a gente consiga lançar essa plataforma. Para muitos pode pensar, um semestre é muito tempo, mas eu digo que o tempo é sempre relativo, né? E com um projeto que a gente tem um cuidado especial, tem um carinho especial com esse projeto, porque a gente sabe que ele pode, de fato, mudar a vida das pessoas, a gente vai fazendo com muita segurança cada passo, para que não dê o famoso voo de galinha, né? A gente tem que fazer com os 2 pés no chão. Coração e mente sempre voando, mas os 2 pés no chão. Bom, então aqui tem alguns critérios de admissibilidade, eu não vou ler para vocês, claro. Existe uma fundamentação teórica e legal em relação a esses critérios, mas especialmente relacionados à pesquisa comprometida com o desenvolvimento local e ou regional, o compromisso social, e sempre lembrando, naquelas 3 bases de ODS, PRDA e Missão Institucional da Sudam. Ok? Fortalecimento do Sistema Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação, critério espacial também, porque nós precisamos entender qual que é a realidade do nosso território. Então, a gente fala muito em ordenamento territorial existe na Amazônia? Existe. A gente precisa de efetividade em políticas para uso da terra, mas a gente tem que ter a visão focada nas regiões com suas peculiaridades, vocações locais, com seus principais problemas e gargalos. Então, de novo, a política que se faz no Marajó não é a mesma que eu vou fazer lá do outro lado, fazer lá no Acre. Então, a gente tem que ter um foco com cidades intermediárias, municípios de faixa de fronteira, se tem estratégias, são locais que podem passar, desenvolver, espraiar esse desenvolvimento para outros micropolos a partir desse polo central. Isso tudo está sendo avaliado. E a partir desse diagnóstico foi feito uma pesquisa, foi realizada uma pesquisa. Deixa eu tomar uma água, gente. Foi realizada uma pesquisa com todos aqueles atores que a gente colocou para vocês que estão, de fato, envolvidos com ciência e tecnologia, e eles nos trouxeram como eles se enxergam, quais são os setores prioritários a partir das necessidades, potencialidades e gargalos. E aí a gente montou essa matriz, que eu coloco aqui para vocês, colocando, só para, assim, bem rapidamente, eu estou indo para o final, eu sei que o tempo já tá curto, né? Quanto mais longe do eixo, do zero, significa que foram entendidas como setores mais prioritários. Então, se eu pegar aí o 2, que vocês estão vendo aí, do lado do quadrante mais à direita, que é relacionado à infraestrutura de pesquisa, modernização de espaços construídos, ele foi entendido como mais prioritário. Tudo que está sublinhado também aí nos balõezinhos coloridos, são mais prioritários, tá? Ele é entendido como mais prioritário do que criar novos laboratórios. Então, utilizar estruturas, modernizar o que já está construído para os atores, para a academia, para as universidades, institutos federais, e os demais que a gente ouviu nesse estudando nos estados, seria mais prioritário. Então, a gente tem essa análise estatística que traz essa fotografia. Lembrando, fotografia é uma coisa, eu bati a foto naquele momento, então a gente não pode parar com as conversas, a gente não pode se resumir a esta fotografia, coisa dinâmica. Daqui a mais alguns meses, daqui a mais alguns anos, precisaremos rever, revisitar e sempre, né, até de uma forma concomitante, sempre trocar figurinha para ver se aquela necessidade, aquela prioridade, ela ainda se mantém, ela ainda é realmente a necessidade, a prioridade da instituição. Então, senhoras e senhores, chegando já aqui ao final da nossa apresentação, eu coloco a Sudam à disposição de vocês para que a gente possa... Eu não falo assim... Eu gosto de construir as coisas em conjunto. Eu gosto de trazer, tanto para a nossa instituição, como levar a vocês, tanto os instrumentos, quanto as políticas e as ideias, mas também, que eu acho que é o fundamental, o brilho nos olhos para que a gente possa trabalhar em conjunto, independentemente de qualquer coisa. Porque, de novo, temos um objetivo comum. E o nosso povo, as populações que vivem na Amazônia, elas têm necessidades urgentes, é emergencial. Eu digo que isso
não corre sangue, corre seiva nas nossas veias, né? Então, são necessidades emergenciais, a gente tem uma riqueza grande, a gente tem a bioeconomia, biotecnologia, que pode sim auxiliar, e com vocês, que são da academia, vocês cientistas, pensadores, formadores de opinião, acho que a gente pode realmente mudar essa realidade que, infelizmente, ainda é tão triste, uma realidade de flagelo social, que tantas crianças, idosos, populações vulneráveis, mulheres, vivem ainda na Amazônia. Então, contem conosco, estou aqui, deixo de portas abertas os nossos instrumentos, venham tomar um café de licitação aqui na Sudan com a gente, nos convidem que a gente vai também visitá-los, e fico aqui à disposição. Muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vou parar de compartilhar aqui a apresentação com vocês. Olá. Olá, pessoal. Oi, Iracilda. Olá, Luiz, como vai? Tudo bom? Oi, estávamos ouvindo você aqui atentas. Agora a Iracilda chegou conosco, mas a gente fez questão de estar aqui, todo mundo recebendo você, né? Iracilda conduzindo a atividade, já passo a palavra para você, de antemão, muito obrigada por estar aqui conosco, prazer virtualmente, não é? E estaremos aí para esse café que você está colocando aí a possibilidade, vamos aproveitar o seu café qualquer hora dessa. Obrigada, gente. Fico com você, Iracilda e Margarida. Tá, deixa eu falar rapidinho. Luiz, extraordinária a sua palestra, né? A gente fica até com dificuldade de fazer perguntas, para não ficar repetitivo, porque todas as perguntas que a gente fizer, ela já respondeu em algum momento. Essa palestra ela foi muito importante, como para a gente conhecer você, conhecer a sua gestão na Sudã, conhecer um pouco mais. Claro que nós vamos precisar ir a esse café, né? Que era uma das coisas que eu ia lhe perguntar, como fazer essa aproximação, né? Porque os pontos que você coloca, de uma certa forma, a gente já conhece, porque é o nosso dia a dia, né, Margarida, não é, Lenise? Das dificuldades, das assimetrias, isso a gente conversa o tempo inteiro, né? Eu gostaria de ter a liberdade de te fazer uma pergunta que ela não está no que você apresentou, é uma opinião pessoal sua, queria te provocar em relação a isso. Nós que já estamos na academia há muitos anos, a gente vem sempre lidando com a questão desse dilema entre preservação e exploração. A gente sabe que nós somos uma região mega diversa, biodiversa, e nós, pesquisadores, temos muita preocupação com a preservação desse bioma, que é muito importante, o mundo inteiro sabe disso e nos pressiona, inclusive, né? Nós temos responsabilidade de preservar, mas ao mesmo tempo somos pressionados a explorar, inclusive áreas de reserva e tudo. Eu queria, você é uma pessoa que tem, no meu entender, uma formação perfeita para eu te provocar em relação a isso. Queria saber o que você pensa, se é possível conciliar e como conciliar exploração com preservação, se exploração sustentável, se essa coisa da sustentabilidade, ela de fato existe ou é apenas uma palavra vazia, né, que a gente repete nos projetos e nas nossas falas, tá? Então, eu acho que eu gostaria de ver isso de um gestor como você, se é possível preservar e explorar ao mesmo tempo. E depois eu quero que a Margarida passe a palavra para as minhas colegas, porque devem ter outras perguntas, tá bom? Obrigada. Prazer, Margarida, os demais também que entraram, estou vendo agora a Margarida também. Bom, professora, eu acho que existe a total convergência e, na verdade, não existe possibilidade de você fazer uma proteção dos nossos biomas, quando eu coloco o Brasil como um todo, né, todos os nossos biomas, especialmente a Amazônia, sem que haja
o desenvolvimento sem que haja alternativas para a população. Por que eu falo isso? Primeiro, conceitualmente, vocês sabem isso, eu não quero me arriscar para não falar bobagem aqui perante, para não passar vergonha, mas vocês sabem muito bem que o meio ambiente, ele inclui o ser humano. Então, assim, eu não posso excluir o ser humano de toda essa análise. E quando a gente pensa em políticas públicas que querem levar ao desenvolvimento, para mim, seria quase um pleonasmo falar em desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento, ele necessariamente tem que ter sustentabilidade e ser sustentável. Então, para a gente, isso é um ponto. E como fazer isso numa região da Amazônia? Como é que a gente consegue fazer isso sem fazer mal para a floresta, sem fazer mal para o nosso bioma e pensando nas gerações futuras, porque a gente precisa pensar nas gerações futuras. Eu acho que o caminho para a Amazônia é a gente mudar a nossa matriz. Primeiro, a gente tem que pensar em bioeconomia, em biotecnologia. A gente tem que dar um salto quando se fala em vocações locais. Precisamos potencializar as nossas vocações locais. Por exemplo, cacau, chocolate. Quando a gente fala do cacau, vocês sabem que o Pará ele é o maior produtor de cacau do Brasil já pelo 2º ano consecutivo. Eu não posso pensar apenas na saca do cacau, eu tenho que pensar em um chocolate com denominação de origem, eu tenho que pensar em selo Amazônia, pensar nas nossas vantagens comparativas. Em relação a agronegócio, que é um tema extremamente espinhoso, difícil, mas que eu não tenho medo nenhum em falar sobre isso. É possível agronegócio na Amazônia? É possível. A Embrapa está aí para mostrar que com a tecnologia eu posso ter uma produção sem avançar sem derrubar uma única árvore. Eu posso trabalhar com sistemas sintrópicos, eu posso trabalhar com o sistema ILPF, integração lavoura-pecuária, dentro de uma visão respeitando as vocações locais e vantagens comparativas locais. Então, quando eu vejo aí a agricultura familiar sem capacitação, a agricultura familiar sem o ATER, sem assistência técnica rural, quando eu vejo a agricultura familiar ainda, e sem infraestrutura, porque, assim, a pessoa que vive no campo, para que ela possa escoar a sua, mesmo que pequena produção, ela tem que ter uma infraestrutura básica, ela precisa ter conectividade. Eu vi aqui, assim, eu senti que quando eu vim para Belém, né, uma coisa que eu notei que nos supermercados faltava muito produto orgânico, né? Eu sou muito dessa linha mais do natural, e daí a gente aqui numa feirinha, a gente trouxe de volta a feirinha de orgânicos para Sudã, daí eu conversando com eles, soubemos que o Centro de Biotecnologia da Amazônia, de CBA, lá na Suframa, eles lançaram um evento que trazia os investidores internacionais, uma rodada de negócio. Aí eu chamei o pessoal, né, os produtores, gente, vamos participar deles. A gente não tem CNPJ, a gente não sabe. Eu falei, como assim? Vamos puxar o Sebrae para capacitar essas pessoas para que possam participar. Então, eu vejo que sim, é possível. Não, a palavra sustentabilidade tem muita coisa que é modismo, mas se a gente trouxer ciência, se a gente colocar aqui, ver o que de melhor temos de projetos que, de novo, que parem em pé, que são bons projetos, que foram pensados com olhar de dentro para fora, respeitando as peculiaridades micro-regionais, a gente pode, sim, levar esse desenvolvimento para as pessoas. Então, eu não vejo, só finalizando, professora, a gente foi acostumado a viver no mundo, a nossa mente foi treinada para a dicotomia, para o bom ou mal. Eu não penso assim, eu penso que existe um multiverso. Então, uma coisa não exclui a outra, o desenvolvimento não exclui a utilização racional dos nossos recursos em prol da proteção da floresta e de alternativas viáveis para a população. Obrigada. Eu esperava que você focasse nessa direção. E, muito brevemente, minha última pergunta, Margarida. Eu acho que isso tudo passa por capacitação, e está tudo no escopo, né? A Sudã, ela, apesar de não ser um órgão essencialmente de financiamento, mas de planejamento, enfim, mas a gente sabe que pode acessar esse recurso, pode ter a ajuda da superintendência para acessar os recursos. Então, de forma assim, bem prática, como que a gente pode chegar a um recurso? É por edital, é balcão? Eu sei que falta a gente explorar mais o site, você foi muito didática sobre isso, mas eu queria ver as universidades
colocando a Sudan nas suas fontes de financiamento, sabe? E às vezes a gente tem a impressão de que é muito difícil conseguir esse recurso. Recurso para capacitação, inclusive, não apenas para a execução de projetos, de bancada, grandes projetos, não. É financiamento de capacitações, de cursos de especialização, sabe? Uma coisa assim bem pequena para o órgão, mas muito grande para a sociedade, muito grande para as nossas instituições. Então, eu queria que você me deixasse tranquila em relação... A partir de amanhã, a gente pode reunir o fórum, os nossos pró-reitores todos, para sentar e dizer, vamos entrar na Sudan, né? E vamos captar recursos da Sudan. Você pode nos ajudar, você pode mas com toda a certeza. A gente já está enviando, convidando, inclusive agora, já vou fazer esse convite aí, turma da UFPA, da Universidade Federal aqui do Pará, para participar do Sudan nos estados. Tá? Porque a gente... fechando, agora eu vou ser bairrista, tá? Fechando com chave de ouro aqui no estado do Pará, o Sudan nos estados, a gente já percorreu todos os 8 estados e agora a gente vai finalizar aqui no estado do Pará, já fazendo esse convite também para a UFPA participar. Então, acho que o primeiro passo, professora, foi dado, que foi abrir o canal de comunicação. A gente falar que sim, a Sudan está de volta, aqui é o nosso cardápio, né? A Sudan está on, né? Como se diz. Isso, a Sudan está on, estamos de volta, somos acessíveis e queremos contribuir. Isso pode ficar tranquila que seja se não for por orçamento próprio ou por nosso instrumento, a articulação, a gente vai chegar aos projetos que estão na universidade. Eu acho fundamental que haja capacitação, a gente já trocou figurinha com outras universidades também, que já mostrou, teve uma universidade, agora recente, acho que foi no estado do Acre, que a gente que tinha escola de gastronomia que precisava, às vezes, de um empurrãozinho, sabe? Um pequeno... Não, vamos trazer isso para fazer as coisas acontecerem. Então, sim, eu vou colocar aqui, vocês têm os nossos contatos da assessoria, do gabinete, então, o meu contato também, pessoal, já está autorizado para que passem para vocês. De novo, eu não tenho muita formalidade, é bem da execução. Então, a gente vai traçar essa linha para que chegue o recurso nas universidades para capacitação e outros projetos, tá? Então, fica assim, vamos compartilhar os slides também, tá? Os slides ficam à disposição de vocês, conhecimento tem que ser enviado. Importantíssimo. Eu passo a palavra agora para a nossa presidente, de honra do evento. Bom presidente dia, Carol. Bom dia, Margarida. É um prazer muito grande rever você. A gente já se encontrou aqui em Rio Branco, uma conversa muito boa, muito próspera, e aí agora é muito bom revê-la. Eu tenho entrado muito nos boletins da Sudan, tenho me deliciado com aquelas informações, muitas informações sobre a região, Amazônia Legal. Eu acho que todos os cidadãos da região deveriam conhecer aqueles boletins, muitos indicadores com relação à saúde, socioeconomia, né, população, muita coisa interessante. O que eu senti um pouco falta nos boletins da Sudan é a informação sobre pesquisa e pós-graduação na região. Eu acho que nós temos excelentes pesquisas que devem ser divulgadas na Sudan, né? A Sudan Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Eu acho que é relevante essa instituição. Que bom que a Sudan está de volta, porque, como eu falei com você, assim, a gente tentou acessar a Sudan por muitos anos, a gente não conseguia, e agora a Sudan veio até a região, né? Veio os estados, então isso foi um ponto bastante relevante. Então, assim, eu gostaria muito de ter essas informações. Quando eu entrei no fórum, eu tentei conhecer a região e busquei essas informações e fui dentro dos boletins e não consegui. Então, é importante que lá também conste, né? É claro que alguns dados sobre pesquisa e pós-graduação na região ainda são bastante... assim, tímidos, mas eles precisam ser colocados, né? Eu
Conversei com a professora Alessandra, eu acho que você escolhe muito bem aquela coordenadora para fazer a integração entre Sudã e as universidades. Ela conhece a universidade, ela conhece Sudã, então vai ser um elo bastante importante para nós, né, nessa discussão. E aí, Carol... Eu só um parênteses, eu só tenho a lamentar o UFPA, viu? Já era, é nossa. Assim, nossa, maravilhosa. Nós tivemos o primeiro contato aqui em Rio Branco e aí estamos sempre conversando, né, no Zap, dialogando, trocando ideias. Então, é o seguinte, Carol, nós da Regional Amazônia Legal, nós elaboramos esse ano de 2021 um plano de desenvolvimento de pesquisa e pós-graduação para a região. E neste plano de desenvolvimento, nós temos uma série de questões, né, que nós levantamos, as nossas necessidades, respeitando as nossas peculiaridades. E aí você fala de uma questão realmente bastante interessante, que a gente precisa diminuir as assimetrias da região com as demais regiões, mas também precisamos diminuir a assimetria dentro da região. Né? Você sabe que nós temos estados altamente, principalmente esses estados de fronteira, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, são os estados onde nós temos a maior fragilidade de pesquisa e de pós-graduação. Né? Hoje, a região Amazônia ela conta com 8,5% dos programas da região, dos programas nacional. Então, 8% estão na Amazônia Legal. Se a gente for comparar a questão dos nossos doutores, né? Hoje nós temos em a média de 177 doutores no Brasil, 770 mil, desculpa, doutores no Brasil, e apenas 13.800 na Amazônia Legal. Então, veja que é assim precisamos formar, precisamos ainda qualificar, precisamos contratar professores, porque você sabe muito bem, os nossos institutos são poucos, nós temos 3, 4 institutos na região, quem faz pesquisa, na sua grande maioria, são as universidades federais, então os professores têm a responsabilidade de ensinar, de fazer pesquisa, produzir conhecimento e ainda estender esse conhecimento através da extensão. Então, é um ponto assim que eu gostaria só de pedir para você que colocasse essa informação dentro dos boletins da Sudã. Com certeza, esses boletins vão ser bastante acessados pelos nossos pesquisadores, pelos nossos pró-reitores, pelos nossos gestores, de uma forma geral. Aí você coloca, Carol, uma questão que vocês vão abrir um edital, né, para poder atender alguns projetos mais relevantes, que tem uma estruturação melhor, com grupos, com estrutura, com infraestrutura adequada. É claro que se você vai apresentar esses projetos para organismos internacionais, os melhores, serão realmente acolhidos. Mas eu pergunto para você, a Sudã tem recursos do orçamento da Sudã para atender a pesquisa e a pós-graduação nesses estados periféricos da Amazônia, que não tem ainda essa excelência na apresentação de projetos, que não tem ainda essa excelência na pós-graduação, mas que precisa ter, porque são estados estratégicos para o desenvolvimento da região. Então, eu gostaria de saber, é claro que se você apresentar alguns projetos, nós vamos concorrer com eles tranquilamente, porque nós temos também, nesses estados, excelentes projetos, mas é claro que a gente, comparando com universidades mais estruturadas, né, a gente vai ficar um pouco aquém dessas escolhas. Então, eu gostaria de saber se a Sudã tem recursos próprios do orçamento para fazer esse atendimento. Carol, porque nós estamos com um projeto na mão, e aí eu gostaria de convidar você amanhã, nós vamos apresentar este plano de desenvolvimento para a Amazônia, discutido com todos os pró-reitores da região norte, Amazônia Legal, durante o exercício de 2001. Então, ali estão todas as nossas demandas, que nós, inclusive, incluímos a Sudã como uma financiadora, propensa financiadora desse projeto. Então, eu gostaria só de que você me fizesse essa pergunta para a gente acalmar o coração desses pró-reitores que também precisam, né,
dar conta da sua região, financiando seus projetos de pesquisa e fortalecendo seus programas de pós-graduação. Joia. Então, vamos por partes. Bom, primeiro, em relação ao boletim, eu agradeço a tua percepção, mostra que vocês têm interesse. A plataforma, ela vai se prestar a isso. A ideia é que essas informações sobre os projetos, essas informações sejam colocadas à disposição de todos na plataforma. Mas, independentemente disso, a gente tem feito uma reestruturação, tanto no site da Sudan, quanto nas informações que a gente quer levar a conhecimento da sociedade. Então, tem muita coisa, está sim no nosso radar, já estava no nosso radar, colocar informações de uma forma mais acessível. Eu vejo assim, as pessoas, elas conhecem de uma forma geral, mas acham que é tudo muito difícil. Então, a gente tem um dever legal de apresentar informação de uma forma mais palatável, mais amigável, para que as pessoas realmente compreendam. Esse é um ponto. O segundo ponto, em relação também a essa questão voltada à pesquisa, aos estudos, à divulgação, desde que a gente entrou, acho que foi na segunda reunião com o BASA, nós pedimos uma merendinha para eles, que é o nosso parceiro, o Banco da Amazônia, né? Queremos que, em parceria, a gente possa lançar um edital para bolsas relacionadas a mestrado, a doutorado, especificamente sobre pesquisa e também avaliação dos nossos instrumentos. A gente um outro gap que a gente precisa também enfrentar é a avaliação dos instrumentos. Então, análise dos dados, análise das políticas, para a gente poder modular, e, claro, isso também voltado à ciência, tecnologia e inovação. Então, é um outro ponto que eu queria aqui até comunicar a todos vocês, que estamos em articulação com o Banco da Amazônia, a gente já tem ali uma parte já do edital, a gente está em contato também com outras universidades, não só aqui na nossa região, mas até de outros estados mesmo. A gente, às vezes, fica pensando, mas o que é que uma universidade lá de um outro estado tem a ver com a Amazônia? A gente precisa ter essa conexão para saber o que de bom está acontecendo lá e para a gente levar a nossa visão, porque senão eles vão continuar sempre tendo uma visão, talvez, diferente da nossa realidade. Então, esse contato também é uma coisa que está no nosso radar e que a gente tem procurado para conseguir trazer uma convergência melhor para os nossos políticos. Em relação ainda à plataforma, a respeito dos projetos que ficarão, que serão eleitos e tudo mais, haverá um cadastro de reserva também. Então, a gente não está pensando em colocar não, foi só ele. Não, e não é restrito para, vamos supor assim, conseguimos um investimento de um valor X e vamos colocar aqui nesse projeto não, mas eu tenho um cadastro, além do cadastro de reserva, aqueles projetos ficarão ali, passarão de um exercício para outro, a gente não pode pensar apenas em um único exercício, mas ficarão à disposição para essas análises futuras também. Então, talvez naquele momento não tenha sido contemplado, mas pode ser que no momento posterior haja uma contemplação em relação àquele projeto. O que eu coloco aqui, assim, o que eu garanto para vocês é que é um esforço. Eu não posso garantir, vai ter o recurso totalmente, eu não posso garantir isso. A gente tem que trabalhar de uma forma muito, muito franca e honesta para não criar falsas expectativas. Primeiro, orçamento da Sudan. Temos um orçamento próprio para isso? A gente tem um orçamento com uma rubrica, mas houve um contingenciamento em relação a isso, mas que aconteceu em várias outras também. Não foi, porque é ciência e tecnologia. Não é isso, tá? Só para deixar claro. Houve uma redução em outras também. E estamos tentando fazer o restabelecimento desse recurso. Esse é um ponto. Segundo ponto, somente o orçamento da Sudan, conforme eu comentei, instrumentos. O FNO, existem linhas de financiamento que podem ser acessadas para esses projetos, também por meio do FNO. Existem outras possibilidades também relacionadas às emendas. Às vezes, quando eu coloquei das emendas, não é só para tudo muito grande, não. Eu posso ter uma emenda de parlamentar com valor, sei lá, de 150 mil, de 50 mil, relacionada a uma capacitação, para que possa bancar um projeto vinculado à capacitação lá na academia. Então, assim, ele não tem uma restrição específica
em tipo, em tamanho, mas a gente pensa muito no impacto. Existem algumas condicionantes, claro, dependendo, às vezes, projetos de engenharia tem, sim, uma limitação de valor mínimo, mas de um modo geral, é para que a coisa aconteça, para fazer acontecer. E, assim, uma coisa importante, só para finalizar, é que a gente possa unir essas universidades que já estão mais consolidadas com as demais, nessa linha do que você está colocando também, e tentar diminuir essa assimetria dentro da nossa própria região. Porque se pegar, por exemplo, só o estado do Pará, imagina, só o estado do Pará, o que é o estado do Pará, né? Gigantesco. Você pega o Amazonas também, então você tem Marajó, você tem aqui a região metropolitana de Belém, tem o sul do Pará, e há uma assimetria também dentro do estado. Ok, então, Carol, assim, nos aguarde, nós vamos entregar esse plano para você, ainda este ano. Excelente, excelente. Está ouvindo? Sim. Ouviu. Isso, então nós temos esse plano que vamos fechar amanhã, aprovar amanhã na regional, e aí vamos entregar esse plano para a Sudam, Suframa, vamos atrás dos nossos parceiros, vamos construir nossos caminhos. Nós sabemos que nós não podemos mais ficar de braços cruzados, nós temos que buscar recursos, né, motivar os nossos pesquisadores, que muitos estão indo embora da Amazônia porque não tem recursos para desenvolver a sua pesquisa. Então, fixação de doutores, de pesquisadores na Amazônia é relevante, e aí nós, como pró-reitores responsáveis por essa demanda, a gente precisa realmente buscar outros caminhos para financiar a nossa pesquisa e fortalecer a nossa pós-graduação. E Margarida, eu queria só fazer também um comentário a respeito dessa questão de talentos. Eu vejo que a gente precisa ter um olhar muito sistêmico, porque você tem ali perda de talentos e é uma coisa que realmente acontece de bons profissionais, cientistas, de mentes que poderiam continuar aqui. Mas eu vejo de uma forma sistêmica, e daí mesmo a necessidade da gente pensar também em outras possibilidades. E eu coloco aí, por exemplo, você tem lá o pesquisador. Por que ele vai ficar na região que, às vezes, ele não tem o financiamento, ele não tem a capacitação, ele não tem... E até mesmo a infraestrutura. Você tem lá a juventude, eu penso muito na juventude. A juventude, ela vem, mas ela quer, até para os filhos, enfim, ela quer morar num lugar que tenha acesso à infraestrutura, que dê qualidade de vida. Entendeu? Então, eu vejo até essas questões que são questões mais periféricas, mas nesse universo sistêmico, acaba impactando. Então, acaba indo para fora do país, acaba indo para a região sul e sudeste, acaba indo para outras rotas de conhecimento, e a gente aqui na nossa região vai perdendo cada vez mais esses talentos, e bons profissionais, né, que poderiam estar atuando aqui. Então, penso que esse desenvolvimento includente sustentável, ele sendo aplicado, até nisso teremos um impacto positivo. Ok. Obrigada, Carol, pela sua participação, e a gente se encontra em outro momento. Um abraço. Joia. Muitíssimo obrigada, gente. Em nome da Sudam, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Grande abraço a todos vocês.